Boa noite. Eu me chamo José Carlos. Moro em Caxias, que fica no estado do Maranhão. Trabalho como motorista de caminhão já fazem mais de 20 anos. Pois bem, todo mundo sabe que a vida de motorista é corrida. E sempre estou na estrada, já que a demanda pra gente é muito grande. Principalmente pra mim, que trabalho para uma terceirizada, onde sempre estou indo deixar e buscar móveis, pois esse é o meu trabalho, ao qual gosto bastante. E sempre que falo que sou, as pessoas já perguntam se vi alguma coisa em minhas viagens. E confesso que não vi muita coisa, somente vultos nas estradas, gritos no meio do nada e pessoas que me pedem carona. Porém, o que mais me assustou não foi nenhuma dessas aparições, e sim uma coisa sinistra que vi lá no interior do Ceará, e onde tudo aconteceu foi perto de Fortaleza. E não sei que nome dar para aquela criatura, já que ele parecia uma mistura de porco com gente. Tudo aconteceu em 2008. Eu estava distribuindo alguns móveis nessa empresa em que trabalho até hoje, onde ela tem várias lojas por todo o Brasil, e tinha alguns móveis para deixar lá no Ceará. E estava eu e mais 2 ajudantes, que eram os descarregadores. E já era de noite quando parei no interior perto de Fortaleza, lugar onde tinha somente um barzinho e algumas casas, que nos aparentava ser um interior bem pacato. E como estávamos bastante avançados nas entregas, a gente resolveu parar ali por 2 dias para descansar. Mas não aguentamos nem a primeira noite. Era por volta das 7 da noite quando chegamos nesse lugar. Primeiramente, ficamos bebendo pinga num bar que ficava na beira da estrada, onde não tinha nada dos lados, somente mato e algumas poucas casas, que ficavam a cerca de uns 20 metros de distância. E como lá era interior, já estava tudo fechando, somente esse barzinho que estava aberto, lugar onde começamos a beber e comer espetinho. Descontraído, tirei meu baralho e começamos a jogar. E assim o tempo foi se passando, e não estava nem com 1 hora que tínhamos chegado ali, quando o dono do estabelecimento já veio falando que ia fechar o bar. Achamos que era porque ele não foi com a nossa cara, ou pela gente ser desconhecidos da região. E apesar do aviso, nós pedimos para ele servir mais uma rodada, e ficamos demorando para poder beber. O dono do estabelecimento olhava direto para o relógio, e ficava olhando de um lado para o outro. Parecia esperar algo ou alguém. E nós ficamos fazendo hora para beber a cerveja que tínhamos pedido. Ele então chegou na nossa mesa e nos pediu para entrar dentro do bar, e que lá dentro a gente podia beber até tarde. Estranhei o homem falar aquilo, mas aceitamos. E quando entramos eu perguntei assim para ele: por que aqui dentro a gente pode beber e lá fora não? Tem medo de ser assaltado, é? O homem me olhou sério e disse que não era isso, e logo começou a fechar as portas. E então começou a falar. A filha da vizinha aqui do lado disse que viu um bicho estranho noites atrás. Ela falou que quando vinha do trabalho notou que algo a perseguiu até em casa, e que depois que ela entrou o bicho ficou fungando no pé da porta. Desde esse dia que ouvimos os grunhidos e roncados daquela coisa. Se vocês ficassem lá fora ia ser perigoso, tanto para vocês como para mim. Por isso chamei aqui para dentro. Achei estranho a história do homem, mas não acreditei. E como eu não acreditava nessas coisas, até tirei sarro da cara dele. Então continuamos a jogar baralho e beber pinga, agora dentro do bar. E as horas só iam se passando. Ouvíamos apenas os grilos cantando lá fora. E foi quando meu amigo foi mijar que vimos aquela terrível criatura. Um dos meus colegas queria ir no banheiro que ficava do lado de fora do bar. Ele começou a abrir a porta para sair. E enquanto a abria, ouvimos batidas de algo que pareciam cascos de cavalo, que aparentavam estar bem perto do bar.
Parecia como um cavalo batendo a pata no concreto. Depois, aquilo que estava lá fora começou a roncar feito um porco. Agora bem no pé da porta. Eu ri e falei assim para ele: "Isso daí é um porco do mato. Tu tá com medo dele?" Meu amigo, se fazendo de machão, disse que não. Então abriu a porta de uma vez. Foi aí que vimos a coisa mais feia das nossas vidas. Era um bicho bem forte e grande. Tinha um corpo todo torto e estava nos olhando de baixo para cima, pois aquilo estava de quatro e parecia estar com joelhos e cotovelos encostando no chão. A sua cara era grande e se assemelhava a de um porco. Na hora do susto, eu saquei meu revólver e dei um tiro na barriga daquela aberração. Justamente nessa hora, começamos a escutar aquilo berrar. Um grito de horror e medo. Parecia o grito de um porco quando está sendo abatido. Foi então que meu amigo fechou a porta de uma vez e aquilo ficou roncando lá fora. Nessa hora, o dono do bar chegou até onde a gente estava e perguntou o que tinha acontecido. Então falamos tudo para ele. E ficamos nós quatro ali escutando os berros daquela criatura. E nenhum de nós teve coragem de sair lá fora, pois o bicho era grande e feio. Se ele ficasse de pé, com toda certeza seria maior que um homem. Além do mais, ele grunhia alto e bem perto. Foi assustador ouvir os gritos daquela coisa. Mas aquela criatura ficou naquilo por uns 10 minutos. Logo depois, aqueles gritos foram diminuindo, como se ele tivesse ido para longe. Eu então paguei o que tínhamos consumido e saímos do bar, para entrarmos no caminhão e sair dali. E foi enquanto manobrava que vimos novamente aquela criatura. Quando liguei o caminhão, o farol iluminou bem aquele bicho, que já estava lá do outro lado da estrada. Ele tinha cerca de 2 metros. Haviam pelos nas suas pernas e braços. O seu tronco e cabeça tinha pouca pelagem, quase nada por sinal. Mas isso era de longe o mais sinistro, pois ele tinha as pernas como a de um cavalo, e a cabeça que nem a de um porco. Só que ele era todo torto. Parecia que estava com tudo fora do lugar. Eu me benzi 3 vezes quando vi aquela aberração e saí com o caminhão o mais rápido que pude. Olhei pelo retrovisor e já não vi mais aquela coisa. E assim seguimos o caminho. Só paramos em Fortaleza, onde fomos direto para um hotel. E mesmo estando em segurança, não dormi direito o restante daquela noite, ainda com medo daquela criatura que vi. Depois desse ocorrido, comentei essa história com amigos e parentes. Alguns disseram que era o lobisomem. Outros disseram ser o vira-porco. E ambas as histórias são bem parecidas. A única diferença é que um parece com um cachorro e outro com um porco. E aquela criatura que vi não era nada parecida com um cachorro. Ele parecia uma mistura de gente com porco, onde o mesmo só podia ser o vira-porco. Hoje, sempre que tenho pesadelos, me vem à mente aquela criatura de 4 lá no bar, que estava nos olhando de uma forma bem sinistra. Olá, eu me chamo Cláudio, tenho 61 anos e moro em Cascavel, que fica no Paraná. O que estou prestes a contar é algo que ainda me deixa com muito medo. Mesmo sendo imaturo, fui imprudente. Ficar naquela estrada não foi uma boa decisão. Era ano de Copa, 1994. Lembro que estava trabalhando como caminhoneiro. Já faziam mais de 10 anos. Já tinha uma certa experiência com a estrada. Sabia me defender de roubos e de possíveis emboscadas. Mas não estava preparado para aquilo que vi. Bem, imprudente como eu era, nem queria saber.
Jogava meu caminhão em todo canto, sem me importar com o caminho. E por conta disso fiquei no prego por várias vezes, sendo a pior de todas a da rodovia Transamazônica, já que por muito pouco não perdi a vida. Até então eu só ouvia falar nas histórias dessa rodovia. Seria uma das melhores obras do Brasil, mas que até hoje nunca teve seu fim. E cá entre nós, acho que nunca vão completá-la. Muitos anos de desvios e corrupções fazem obras simples de município parar. Agora imagine de tamanho nacional. Bem, mas esse não é o assunto do vídeo. Voltando pro relato. Tive que pegar uma carga que não lembro do que, em Rondônia. E de lá tive que levar pro Piauí. E de opção tinha algumas estradas. E a Transamazônica era uma delas. Como eu vi as muitas histórias dessa estrada, decidi ir por ela. O pior erro da minha vida. Eu saí de Rondônia durante a manhã e só cheguei na temida Transamazônica no outro dia, já no estado do Amazonas. Naquela época, assim como hoje, ainda estavam a construindo. Alguns trechos eram bem bonitos, mas em outros parecia o pior filme de terror. A neblina que a floresta produzia, mesmo de dia, assustava e distraía qualquer um. Mas até ali nada de grave tinha acontecido. Seguia fazendo como sempre fiz, rodando de dia e dormindo durante a noite. Mas tudo começou a dar errado. Lembro que assim que parei numa pequena comunidade, começou a chover bem forte. Acho que passou a noite inteira assim. Só fiquei imaginando como estaria a estrada na manhã seguinte, pois caso não saibam, boa parte da Transamazônica não é asfaltada. É uma estrada de como eles chamam, de terra batida. Em termos simples, é barro, que quando molhado vira o pesadelo de qualquer caminhoneiro. Bem, mesmo preocupado, dormi bem aquela noite. Logo de manhãzinha saí na estrada, e aconteceu o que eu mais temia. A chuva da noite anterior deixou tudo enlameado. Mas indo de 60 a 80 por hora, o caminhão ia bem. Se aumentasse a velocidade, ele já começava a patinar. Por isso fui nessa velocidade reduzida, o que deixou a viagem ainda mais demorada. Mas aquela era só uma das muitas dores de cabeça que teria naquela estrada. Andei assim por um dia inteiro. Já estava numa distância bem considerável da onde saí. Mas as coisas começaram a desandar no outro dia. A chuva que se formava do nada começou no meio-dia, mas continuei indo com o caminhão. Lento, mas continuava a seguir viagem. Até que perto de uma curva, o caminhão foi parando, até que atolasse com as rodas de trás. Nessa hora comecei a ficar desesperado. Acelerava, mas o caminhão não ia para frente e nem para trás. Pensei que estava sozinho no meio do nada, mas alguns carros passaram por mim e ficaram de buscar ajuda no povoado mais próximo. E ali no caminhão fiquei, pensando no problema em que tinha me metido e em como sairia dali. Pouco depois de meia hora veio 2 carros ao meu encontro, e pro meu azar, eles não estavam com guincho. Por um motivo que até hoje não sei. Como logo ia anoitecer, eu decidi dormir ali mesmo, e só no dia seguinte sair da lama. Mas um senhor que estava entre aqueles homens me disse: "Tás doido, homem? Ficar aqui sozinho vai ser o pior erro da tua vida. Vamos para minha casa que lá sempre cabe mais um." Imaturo e cabeça dura como eu era, não aceitei a bondade do senhor e preferi ficar sozinho do que deixar toda a carga no meio do nada. Vai que alguém roubava? Bem, o senhor ainda insistiu, mas nada me faria sair dali sem meu caminhão. Então, depois de muito tentar, aquele senhor me falou algo bem sério. "Olha, caminhoneiro, essa estrada tem história, muito mais sombria do que você imagina. Se você escutar ou ver algo durante a noite, não saia para olhar, nem se for para matar a curiosidade." Como vi que ele estava falando sério, não questionei.
e disse que estaria na espera pela manhã. Então aqueles homens entraram nos carros e foram na direção desse povoado. Logo tirei minha pistola do caixote e municiei os 2 pentes que carregava comigo. Como disse, estava preparado para tudo, menos para aquilo. Ainda era dia. Devia ser 5 da tarde quando a chuva parou. Eu chequei a carga e os cadeados, e então entrei para a cabine e me tranquei. Coloquei a pistola do lado da cama e então dormi. Quando fui me acordar, ainda era noite. Não lembro a hora, mas estava longe de amanhecer. Tudo estava quieto e em total silêncio. Algo estranho para uma floresta. Mas fiquei na cabine matando o tempo. Foi quando eu comecei a ouvir gritos longos. Sabe aquele grito de chamar gente? Ou para espantar boi? Pronto, era como isso. Estava longe e se repetia a cada minuto. Chamava 2 vezes, depois silenciava. Na cabine ouvi aquela cena inusitada. Os chamados foram ficando cada vez mais perto de mim. E temendo ser ladrão me chamando para uma emboscada, resolvi fazer algo para assustar. Baixei um pouco o vidro do caminhão e dei um único tiro. Então fechei a janela e esperei novamente aquele chamado. Mas o pior aconteceu. Após dar o tiro, notei uma correria vindo de longe. Algo muito pesado ia quebrando as árvores e correndo na minha direção. Aquilo não era gente. E em pouco tempo, ouvi algo passar correndo perto de mim, rápido e bufando que nem um touro. A coisa correu até o fim do caminhão e depois voltou e foi até a curva que tinha lá na frente. E repetiu isso 3 vezes. Depois parou bem perto e gritou alto como se fosse uma pessoa. Quando ouvi aquele berro, eu paralisei. Mesmo com a arma em punho, me senti desprotegido. E parado fiquei ouvindo aquela coisa chamar. Chamava e silenciava. Esperava ter resposta de alguma parte da mata, mas calado fiquei. Após um tempo, os gritos da coisa foram se distanciando e ficando cada vez mais longe, até não ouvir mais nada. Mesmo sabendo que estava sozinho novamente, comecei a imaginar coisas na minha cabeça. Lobisomem, caipora, que desgraça era aquela? Se fosse gente, teria a astúcia de vir na cabine, mas a coisa era que nem um animal que procurava pela sua presa. Bom, aquela foi a pior noite da minha vida. Não consegui pregar o olho novamente, e por nada do mundo soltei minha pistola. Após algumas horas o dia começou a clarear, e logo o reboque veio tirar meu caminhão. E era do senhor que no dia anterior falou comigo, que vendo meu estado de choque, falou: "Ainda te avisei, caminhoneiro, essa estrada tem história." Após tirar meu caminhão da lama, eu segui para o povoado, que ficava a meia hora dali. Novamente fui convidado pelo senhor para ir até sua casa, e dessa vez aceitei. Chegando lá, ele me disse que era do Rio Grande do Norte. Foi trabalhar na obra do século e acabou ficando por lá. Casou, teve filhos e estava ganhando a vida com um guincho que tinha, com todas as assombrações que rondavam toda noite na estrada. Disse que muita gente inocente morreu por ali, tanto executadas como vítimas da coisa que eu vi, o Mapinguari, uma besta impiedosa que imita o som de gente. Falou que tinha lobisomem também, mas era só na época que chegava muita gente para trabalhar. O senhor me mandou dormir ali para descansar, pois o restante da estrada era longa e eu podia atolar o caminhão novamente. E nem falei nada, só aceitei a rede que o senhor me deu e dormi em sua casa. De manhã agradeci a ele pelo serviço e pela estadia, e então segui viagem para o meu destino. Um percurso longo, mas que graças a Deus consegui chegar. Depois dessa viagem mudei totalmente. Passei a ser mais maduro e a escutar conselhos. E nunca mais passei por algo parecido. Há pouco tempo eu soube de uma história parecida com a minha, que foi contada aqui.
E agora estou enviando essa para que todos conheçam a macabra Transamazônica, que, como dizia o Senhor, essa estrada tem história. Olá, eu me chamo Francisco, tenho 43 anos e trabalho como gerente de uma distribuidora de alimentos. Eu comecei bem baixo na empresa. Lembro que entrei com 20 anos. Iniciei trabalhando como ajudante de entregador. Era responsável por descarregar os caminhões em diversas cidades. E assim era o meu trabalho, viajando de cidade em cidade. E foi em uma dessas viagens que acabei vendo um lobisomem. Lembro que estava perto do Natal. Nessas épocas festivas, a distribuidora fazia muitas entregas. E era até bom, porque ganhávamos mais. Eu já fiz muita entrega, mas nunca vou me esquecer de uma que fizemos em 2002. Estávamos eu, o Alex e o Henrique na estrada. O Henrique só conferia as entregas e dirigia o caminhão-baú. Já eu e o Alex ficávamos encarregados de descarregar o caminhão. E estava tudo tranquilo naquela viagem, até chegarmos a um interior daqui de São Paulo. Era por volta das 4 horas da tarde quando chegamos lá. Descarregamos as coisas no mercantil e ficamos tomando um café. Até que o Henrique falou assim pra gente: "O que vocês acham da gente dormir aqui essa noite e só pegar a estrada amanhã?" Eu e o Alex, como estávamos exaustos, aceitamos na mesma hora. Depois disso, o Henrique pegou o caminhão e colocou do lado desse mercantil. Mas logo chegou o dono e perguntou: "Vocês vão dormir aí?" Eu, achando que ele ia brigar com a gente, respondi: "Vamos sim, senhor, mas se lhe incomoda, podemos arrumar outro lugar para dormir." Ele então seguiu falando: "Não incomoda não, só ia avisar para vocês dormirem dentro do caminhão, porque tem umas coisas estranhas acontecendo por aqui." O Alex, que era muito medroso, perguntou que coisas estranhas estavam acontecendo. Nessa hora o Henrique chegou, e o dono do mercantil seguiu falando: "Vem aqui vocês três, que eu vou mostrar um negócio." Ele então foi andando para o outro lado do mercantil, e a gente logo atrás. Depois de um tempo o homem parou na esquina, e apontou o dedo para um dos portões do seu mercantil, e tinha alguns arranhões no portão. Eram vários arranhões, tão grande que a grade até estava entortada. O homem então seguiu falando: "Há 2 noites atrás, o meu segurança que fica dentro do mercantil disse que escutou um barulho muito alto vindo aqui da frente. Ele então pegou sua arma e saiu pelos fundos. Deu a volta pelo lado de fora. E quando chegou aqui na frente, viu a pior coisa da vida dele. Era um cachorro que tinha o tamanho de um homem. Quando ele viu o bicho, deu 2 tiros, que fez aquilo correr. O segurança, com medo dele voltar, correu muito rápido para dentro do mercantil. E não demorou muito para o bicho voltar, urrando e batendo no portão querendo entrar. Mas por Deus ele não conseguiu derrubá-lo. Logo depois de um tempo foi embora e deixou essas marcas para trás. Por isso eu pedi para vocês dormirem dentro do caminhão, porque é muito mais seguro. Vai que o bicho volta." Depois daquela rápida conversa, nós fomos para perto do caminhão. E o Alex foi logo falando: "Vou dormir na cabine contigo, Henrique. Nem que eu durma sentado em um dos bancos." O Henrique ouviu aquilo e riu bastante. E então falou:
Tu acha mesmo que aquilo é verdade? Não tem lobisomem aqui não. Isso é história pra boi dormir. Ele tá mentindo pra gente não dormir aqui. Foi aí que me virei e falei assim: sei não, Henrique. Um homem naquela idade não ia mentir. Além do mais, nós três vimos os arranhões. Mas mesmo assim o Henrique começou a rir e saiu andando, e chamando a gente de medroso. E para não ficar uns dormindo fora do caminhão e outros dentro, resolvemos que todos nós iríamos dormir no mesmo canto, dentro da cabine. E então o tempo logo passou, e não demorou muito e já era de noite. Por volta das 7h30 nós fomos atrás de um restaurante, para poder jantar. Mas aquela comunidade estava muito estranha. Praticamente ninguém estava nas ruas, e achamos apenas uma lanchonete, que tinha somente 2 pessoas lá, o atendente e a garçonete. A gente mal tinha chegado e o homem já foi falando: já estamos fechando. Se for comprar, vai ter que levar. Não pode comer aqui não. E o Henrique respondeu: calma, meu patrão. A gente só veio comprar uns salgados. A gente já tá de saída. Depois disso, começamos a escolher o salgado. E o homem ficou lá fora olhando de um lado para o outro, como se esperasse por algo. O Henrique, que era o mais brincalhão com todos, falou assim para a moça do balcão: esse cara aí não é muito normal não, né? E apontou para o homem que estava lá fora, ainda olhando de um lado para o outro. E a moça bem séria respondeu: ele tá assim desde que viu o lobisomem. Ouvimos aquilo e já fui logo perguntando: mas que lobisomem? Então a moça continuou num tom bem sério: tem um lobisomem aparecendo por essas redondezas, e ele acabou vendo o bicho. Era de madrugada quando ouviu os latidos de cachorro na rua, e quando olhou pela fresta da porta, ele viu um bicho grande, todo peludo, brigando com os cães. E foi depois dessa noite que ele ficou assim, olhando de um lado para o outro, com medo do bicho aparecer. Na mesma hora o homem entrou e falou que já ia fechar, pois estava muito tarde, e disse que era muito perigoso para a gente ainda estar ali. Então pegamos os pastéis que compramos e saímos. Não queríamos nenhuma confusão. E fomos andando por aquelas ruas desertas, e com aquilo na cabeça. O que era aquela coisa que estava todo mundo vendo, e para estarem todos vendo a mesma criatura, só podia ser verdade. Bom, depois de um tempo chegamos no caminhão, comemos os pastéis e então conversamos um pouco. Logo depois fomos dormir na cabine. Ainda era bem cedo, lá para as 9h da noite, e até que dormimos rápido. Parecia que aquela noite ia ser normal, mas não foi. Eu me acordei por volta das 2h da madrugada e resolvi sair para poder fazer xixi, pois a minha bexiga estava cheia. Saí da cabine e estava tudo em total silêncio. Nem grilo cantava lá fora. E fui para o lado do caminhão fazer o xixi. Logo depois voltei para dentro da cabine. E não demorou muito para tudo acontecer. Foram cerca de 5 minutos depois que entrei, que comecei a escutar grunhidos de cachorro. Era como se tivesse um cão chorando ali perto. E até achei que fosse um cachorro, mas não era. Foi então que resolvi abrir a cortina para ver o que era aquilo. E me arrependo até hoje de ter feito isso. Quando abri a cortina, percebi que a 15 metros dali estava um bicho peludo em pé, cheirando o ar como se procurasse algo. Na hora gelei a espinha e fiquei paralisado no banco. Nessa hora o bicho ficou de 4 e veio para perto do caminhão. E com medo dele invadir e atacar a gente, acordei o Alex e o Henrique e falei bem baixo para eles: faz silêncio e presta atenção no bicho que tá lá fora. Lembro que eles ficaram até com raiva de mim por tê-los acordado,
Mas logo depois o bicho passou em frente ao caminhão e eles viram o lobisomem. O Henrique perguntou o que diabos era aquilo. Eu, com muito medo, respondi que devia ser o lobisomem que o pessoal estava vendo. Nós três, muito assustados, esperamos aquela coisa se brenhar na mata. Então ligamos o caminhão e saímos o mais rápido dali, pois aquela coisa podia voltar e invadir a cabine com muita facilidade. Depois daquele encontro macabro, eu nunca mais tive notícias daquela região. E ainda hoje penso que escapei por pouco daquela fera, pois antes dele aparecer eu tinha saído para fazer xixi. E se ele tivesse me atacado, talvez eu nem estaria aqui, contando esse relato para vocês. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.